Porfa. Empecem. Vamos dividir em dois. Vai, galera! Boa noite, Varela. Tudo bem? Perguntar para você aqui o que você achou da partida de hoje. O Flamengo teve um pouco de dificuldade para fazer o gol, normalmente uma equipe que tem muita criatividade. Hoje esbarrou no goleiro, mas o que você esperava hoje para ter saído com a vitória que acabou não vindo? Foi um jogo muito alto, tivemos algumas chances de fazer gol. No primeiro tempo eles também, mas no segundo tempo acho que foi todo nosso. Intentamos até o final de converter o gol, mas não saiu. Varela, mais uma vez você entrou pela esquerda, né? O Ayrton Lucas acabou sentindo ali, o Alexandre também está tratando uma lesão. Próximo jogo na altitude, o que você espera aí de provavelmente ter que jogar mais uma vez improvisado na esquerda e num território tão hostil, né, como é a altitude de Quito? Não, eu sei que Alessandro está machucado, esperemos que volte pronto também. Ayrton foi só um cãibra, mas se eu tenho que jogar ou ajudar ao time pela esquerda, eu vou fazer, mas agora está ele, aí vamos ver como que vai ser a recuperação dele, e se ele não está pronto, tem que jogar pela esquerda. Agora é a impressão minha ou você é um jogador mais ofensivo jogando pela esquerda do que pela direita? Não quer trocar? Pois é, também a instância do jogo precisava que eu desse passagem, então fui mais para cima, mas tanto pela direita pela esquerda é a mesma coisa. Foi? Obrigado. Em relação à jogada trabalhada do Flamengo, o Flamengo roda bastante a bola e às vezes acaba não priorizando a finalização. O Felipe Luiz fala para o time trabalhar a bola até a área ou fazer uma espécie de cruzamento, já que o Pedro tem entrado no segundo tempo. Como é que tem sido esse trabalho de vocês? Cara, a gente que trabalha, mas se você for ver, a gente criou várias oportunidades de gol. A gente triangulou, fez 1-2, fez alguma triangulação de passe, saímos na cara do gol. Eu mesmo, no primeiro tempo, tive 2, 3 chances também. Acho que o meu ponto de vista com o seu é diferente, mas eu respeito ele. Acho que a gente está trabalhando muito, acho que a gente está criando oportunidade. Está faltando, claro, a última finalização, o último passe às vezes pode faltar com tranquilidade ou não, mas acredito que a gente está trabalhando muito, a gente está em cima do time adversário a todo o tempo, então é só aprimorar alguns erros no último terço, mas o Felipe ele é assim, ele pede para a gente trabalhar, para a gente se dedicar, para que a gente possa criar mais oportunidade de gol e a gente está criando. Hoje o time do goleiro desse foi o melhor em campo, fazendo só defesas, sabe, eles tendo que retardar o tempo, tendo que cair no chão, sentindo câmera, então assim, a gente, em nenhum momento a gente correu da partida, a gente estava em cima do resultado, mas enfim, paciência. Não conseguimos finalizar com gol, mas estamos buscando cada dia mais aprimorar para que possamos fazer mais gols. Misha, principalmente quando você teve em campo, a grande maioria das jogadas foi ali pela esquerda, né, pelo teu setor. Isso já era algo planejado ou foi decorrência do jogo? Decorrência da partida, porque a gente trabalha várias formas de atacar e encontramos ali uma maneira que poderia facilitar, né? Mas, como eu falei, a gente criou, a gente tentou, mas infelizmente não conseguimos fazer gol. Mas se vocês for pegar a partida inteira, a gente tentou os 90 minutos fazer gol, mas infelizmente não foi possível. Bicho, o que esperar também da próxima partida, jogo do Flamengo contra o LDU lá em Quito, sempre muito complicada, a questão da altitude. Qual a sua expectativa para esse jogo lá na altitude contra a LDU? Para todos é difícil, né? Quando a gente sai daqui para ir lá, mas a gente tem que ir. Então a gente tem que descansar, procurar descansar o máximo possível, né? E chegar lá e dar o melhor, sabe? Para jogar aquilo que é treinado, aquilo que é trabalhado, impor o nosso ritmo de jogo e fazer o resultado. Foi, galera. Obrigado. Valeu, galera. Acreditava que poderia causar dificuldades para o adversário defender esse movimento dele. Então, o Arrasca é um jogador que obedece muito taticamente, é muito inteligente na ocupação dos espaços, identifica muito bem os espaços, gera muita vantagem, a vantagem tática, mas também a vantagem qualitativa que ele possui e nos dá muito. Então, assim, o importante é que ele está sendo muito decisivo para a gente, nos está gerando muito jogo, mas esse pedido foi meu.
Felipe, boa noite. Boa Alana noite. Fonseca, da Mosaico. Então, eu queria saber se você tem alguma notícia sobre Ayrton Lucas, se aconteceu alguma coisa, se amanhã você vai conseguir responder melhor. E também sobre Varela, nos momentos que ele estava fazendo o corredor. Sobre o Varela, você falou? Ah, ok. Não, o Ayrton parece que foi cãibra, né? Um jogador que vinha há bastante tempo sem ter uma sequência, voltou a ter uma sequência agora, então sentiu cãibras, normal, e mais ainda num clássico onde tem um componente emocional em todos eles, e isso joga contra, né? Porque o jogador ele fica pensando no jogo muito tempo, não só ele, senão vários jogadores, acontece isso. Mas fez um bom jogo, foi muito sólido em todos os aspectos e infelizmente teve que sair. O Varela é um jogador extremamente confiável, sempre que entra dá conta do recado, joga bem na direita, joga bem na esquerda, praticamente em todos os jogos que ele jogou, ele foi um dos melhores em campo comigo, sempre. Então assim, eu já falei outras vezes, é muito difícil e até me sinto injusto com ele, porque não é nada fácil deixar ele fora, essas decisões eu tenho que tomar, mas ele é o tipo de jogador que todo treinador gosta de ter, porque sempre coloca a equipe em primeiro lugar, então estou encantado com ele. Felipe, Ian Arrepia, Faz Andar e Sintonia Esportiva. Ano passado você deu algumas declarações falando também sobre uma equipe vencedora dominar pelo menos 2 sistemas de jogo. Você foi muito questionado sobre isso, principalmente quando o Flamengo usava 3 zagueiros, que aconteceu por algumas vezes. Hoje o Flamengo joga num 4-4-2 com o Gerson pela direita como um meia, né, e não como um ponta, você sempre destaca isso. Hoje você alterou a formação depois colocando o Plata pela direita e o Pedro como centroavante quando ele entrou. E eu queria te perguntar se essa formação com 3 zagueiros pode voltar a aparecer, principalmente com essa volta do Danilo, que hoje ficou como opção, mas o Flamengo de repente jogar com o Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, ou com a volta do Alexandro, também fazer esse zagueiro pela esquerda, e se a torcida pode esperar ver de novo esse sistema com 3 zagueiros. Sim, eu penso isso com toda a minha convicção do mundo. Eu penso que um time que briga por título tem que saber dominar 2 sistemas. A gente joga no 4-4-2, mas muitas das vezes a gente se transforma no 3-4-3. Então, já dentro do próprio jogo essa dinâmica existe e esses mecanismos de compensação desse sistema, eles existem, né? E os jogadores entendem muito bem esse sistema. Do próprio jogo de hoje, aconteceram várias situações onde estávamos no 3-4-3 e o time criou essa vantagem posicional que queríamos. Com certeza é uma possibilidade que eu contemplo, usar os 3 zagueiros, Léo e Danilo, como também a possibilidade de usar em algum dos momentos algum lateral como zagueiro, ou tanto o Varela como o Alex, como o próprio Ayrton, e para fazer essa função e poder adaptar ela, né, depende do que o jogo pede. Então eu sempre olho bastante o adversário e faço o meu plano de jogo em função dele. E vão ter vezes que vão ser 3-4-3, 3-5-2, 4-4-2, e o importante é que os jogadores dominam bem esse sistema. Felipe, boa noite. Boa noite. Feliz Páscoa para você. Igualmente. Queria te fazer uma pergunta sobre esse tempo que você vai ter depois do jogo contra a LDU, se era o tempo que vocês precisavam, né? Você vai ter pelo menos uns 4, 5 dias para descansar, entre aspas. Se isso é importante, porque você vem numa batida, eu vi muita gente perguntar, os jogadores estão abaixo, os jogadores não foram tão bem hoje e tudo mais, mas a gente não fala sobre a questão física também. Você tem uma sequência, joga... acho que você teve um treino ou 2, é mínima, né? E a outra pergunta que eu queria te fazer sobre o Matheus Gonçalves, se nessa batida agora de Copa do Brasil, que você vai ter 3 competições, né? Se é o momento de você tentar girar e dar oportunidade, que muitos torcedores estão perguntando, e o Matheus não entra e tal? Bom, a folga é para os jogadores, né? Depois que eu virei treinador, eu não tive mais folga. Essa é a realidade. Mas é verdade que, assim, eu não vi nenhum jogador da minha equipe mal hoje. Nenhum. Assim, não posso concordar com isso, né? Se falar que estavam abaixo. Não vi. Sinceramente. Não fizemos o gol, mas eles estavam... fizeram... Não dá para falar, esse jogador foi mal. Não achei nenhum deles mal hoje. Mas sim, com certeza, jogo a cada 3 dias é desgastante. As lesões começam a aparecer, quando acontece jogo assim, sábado, terça, sexta, segunda, não tem a diferença de 4 dias, é muito pior.
né? Porque o jogador que joga hoje recupera amanhã, mas depois da manhã, que é um dia de recuperação, já tem que ir para o campo para preparar o jogo. Então, a longo prazo é muito complicado, né? Mas é igual para todo mundo. Então, a gente não pode reclamar, temos que nos adaptar a isso, mas com certeza depois desse jogo da terça é só no domingo, né? Então, teremos aí, os jogadores terão um dia para poder recuperar, passar com a família e recarregar as energias que é importante para eles.